como estava falando, irmãos, o avô dele teve um sonho que Ciro, seu neto, havia destronado totalmente ele, o seu reino. E ele pegou o que? Chamou o seu mordomo de confiança, chamado Arpago, e mandou que desse um sumiço em Ciro, levasse para bem distante e matasse ele, assassinasse ele. Mas só que esse Arpago, que era o mordomo do seu avô, simpatizou, segundo a história, com Ciro, com a criança na época. Então ele resolveu não assassinar a criança. Mas com o passar do tempo isso foi descoberto. E o que aconteceu? Ciro havia retornado, né, para o reino novamente, para a presença dos seus pais, e foi descoberto, né? Aí o avô dele castigou esse mordomo, convidando para um banquete, sendo que o próprio banquete era o filho dele que havia sido esquartejado por causa da sua desobediência. Mas esse homem fez uma grande beneficência para o reino de Deus, porque através de Ciro que o povo também pôde retornar para Jerusalém para reedificar os seus muros. Amém? Vamos lá para o tópico 3, já estamos terminando já. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, mas não foi isso que eles fizeram, né, irmãos? Uma ordem dada por uma autoridade superior não podia ser invalidada por uma autoridade inferior, que era o dos samaritanos. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu. O próprio Deus já havia determinado a ordem, né? Através do rei Ciro, o instrumento de Deus. A maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, já que eles não recorreram ao rei, para que o filho de Ciro fosse ver nos editos do rei lá que estava escrito, entendeu? Porque Ciro havia escrito uma carta a toda a cidade circunvizinha, toda a Ásia, determinando que os judeus retornassem novamente para Jerusalém para que reconstruíssem o templo. Mas o povo não fez isso, não recorreram a Deus e desanimaram da situação, ao invés de recorrer a Deus e reconstruir o templo, porque certamente Deus agiria a favor deles. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, subtópico 2 do capítulo 3. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. No dia do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que se ameaçava fazer com Judá o que havia feito com o reino de Israel. Nós sabemos a história, até falei um pouco no começo, de como o rei da Síria entrou em Israel, invadiu Israel, levou o povo cativo, colocou um povo misto lá que adorava aos seus deuses, adorava o Senhor. Eles queriam fazer o mesmo no tempo do rei Ezequias, mas Ezequias, isso que nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Está lá em Crônicas, 2 Crônicas 20, do versículo 1 ao 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Então o povo deviam pegar esse tipo de exemplo e meter a mão na obra mesmo e reconstruir o templo, porque Deus estava no negócio e Deus não ia desamparar eles naquele momento, porque Deus havia feito uma promessa que eles retornariam a Jerusalém, reconstruiriam os muros da cidade, reconstruiriam a cidade, reconstruiriam o templo. Então não era para o povo temer, era pegar esses exemplos aqui. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes
do povo a resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Com certeza, né, irmãos? Subtópico 3 do capítulo 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Contra lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Então, nesse momento, irmãos, o povo estava passando por uma batalha espiritual ali. Era o adversário inimigo tentando, usando o samaritano e outros povos para poder fazer com que o povo se esfriasse, desanimasse e parasse a construção do templo totalmente. Foi isso que aconteceu. Então, uma guerra espiritual intensa. Então, deveriam recorrer a Deus, porque nesse tipo de batalha só Deus. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, devido do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. A consciência dele não estava pura, estava acusando ele. O adversário estava acusando ele a todo tempo. E eles deveriam que, mesmo diante dessa situação, que era uma guerra, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, e se eles recorressem a Deus, com certeza Deus não ia desamparar o povo, porque Deus é que tinha determinado. Se eles, mesmo aqui o sumo sacerdote, nessa situação, se ele se humilhasse, pedisse perdão a Deus e se arrependesse dos seus feitos errados, com certeza Deus ia restaurar o sacerdócio, o adversário não ia ter brecha, não ia ter como acusar, e o povo iria continuar a reconstrução do templo, não ia parar, não ia desanimar. Só bastava simplesmente buscar a Deus, confiar em Deus, porque certamente Deus iria fazer pelo povo. Capítulo 4, já estamos já no finalzinho já. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. Totalmente oposto ao que foi no início, né? Os judeus, quando lançaram os alicerces, quando voltaram, receberam a ordem de Ciro para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor. Ele, quando lançaram os alicerces, houve, o comentarista diz que houve muita alegria, muito gozo, os cantores, os levitas. Então, houve muita alegria, mas quando houve aquela oposição, aí o povo desanimou. A tristeza dos judeus. Subtópico do 1 do capítulo 4. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Nós falamos. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? Deus estava a todo momento à disposição deles. Só bastava eles simplesmente recorrer a Deus, porque sempre quando o povo buscava a Deus, Deus jamais desamparava o povo. Ainda mais quando o povo se humilhava perante Deus, Deus olhava a situação de humilhação do povo, muitas das vezes quando era entregue na mão do adversário, do inimigo, e jamais Deus desamparava o povo, jamais Deus ia desamparar o povo nesse momento, porque Deus havia feito uma promessa e ele é fiel para cumprir com a sua promessa. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e compreensão ação. Porém, o gozo
dos ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia, porque a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Então, foi uma alegria totalmente passageira. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Subtópico 3 do capítulo 4. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes devido à situação, né? O templo já parado, já há bastante anos já, como eu falei no início, ficou 9 anos parado a reconstrução do templo. Sentiram-se humilhados e tristes, mas passando algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Não lutaram, pararam, irmãos, eles desanimaram. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Temos que seguir em frente porque Deus é conosco. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Era da vontade de Deus. Deus havia determinado. E quando Deus determina, tá decretado. Quando Deus decreta, irmãos, Deus não é homem para que minta, né? Filho do homem para que venha se arrepender. Ele falou, irmãos, está falado. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas, cresceram da casa de Deus, cresceram do templo. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais. O povo desanimou totalmente, irmãos. Deixando de contribuir para a casa de Deus. O povo não estava, como diz a palavra lá em Ageu, né? O povo não estava contribuindo mais para a obra de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam juntando em saquetel furado. Deixaram totalmente a obra de Deus de lado, não quiseram mais fazer mais a obra do Senhor, não quiseram reconstruir mais o templo, estavam totalmente dedicados às suas casas e a obra estava parada. Já ia entrar já para 9 anos já parado já o templo, e o povo deixou a obra de Deus de lado. Talvez alguns judeus sinceros viessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Sempre tem alguém, né, irmãos? Sempre tem alguém que, em meio a toda dificuldade, mesmo com todo o povo desanimado, sempre tem alguém que ora, intercede para que a obra de Deus venha prosseguir e não venha parar. Irmãos, concluindo, que nós não venhamos nos desanimar, nós não venhamos parar, porque essa é a finalidade do adversário, fazer com que nós venhamos desanimar em meio às tempestades, dificuldade, a oposição dos adversários, venhamos desanimar e parar de fazer aquilo que Deus tem determinado que nós venhamos fazer. E no decorrer da história, nós sabemos que quando o filho do rei Ciro, ele morreu, reinou por poucos anos, 2 anos, e segundo a história, depois da sua morte, os magos daquela época, eles governaram cerca de 1 ano. Aí logo depois as principais cidades, as principais províncias persas colocaram Dário como rei no lugar dos magos. E assim foi, a obra do Senhor prosseguiu. Dário não deu ouvido também a esses camaradas que quiseram se opor à obra de Deus, e a obra de Deus continuou. Deus fortaleceu o povo e animou o povo, animou aqueles que estavam sem ânimo nenhum, já tinham desistido, mas Deus
sempre levanta alguém, e dessa vez levantou Dário, e para contribuir também para que a obra do Senhor, o templo do Senhor fosse reconstruído. Que nós não venhamos desistir, desanimar, porque fiel aquele que falou, é aquele que prometeu. Se Deus tinha determinado que o povo iria voltar depois de 70 anos de cativeiro para reconstruir o templo, é porque Deus iria fazer. Então, se Deus tem determinado alguma coisa na minha e na sua vida, com certeza Ele vai fazer. Que nós não venhamos nos desanimar, mas que venhamos prosseguir em frente, porque Deus é maior em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando para dar o término dessa lição. Espero que os irmãos tenham absorvido algo através dessa lição. Nós venhamos aprender juntamente uns com os outros. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa rica oportunidade. Deus continua nos abençoando, continua falando conosco, dando sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.